Bom, pessoal, finalizando aqui esse módulo, né, básico aqui de React Native. Cara, esse aqui foi um projetinho muito legal que a gente conseguiu explorar muitas coisas, né? Então, né, o funcionamento dele básico a gente conseguiu já atingir o que a gente queria, né? A gente consegue fazer nossas equações, a gente consegue aqui listar um histórico. Esse histórico aqui a gente consegue remover os itens e além disso a gente também está salvando essas informações no dispositivo do usuário. Então, toda vez que ele abrir e fechar, no caso, né, fechar e abrir o aplicativo, ele vai ter aquelas informações todas salvas, né? Então, cara, essa jornada aqui ela foi muito legal, que a gente conseguiu aprender diversas coisas mesmo. Então, a gente fez desde do nosso componente, desde o início, né, desenhando a nossa tela, desenhando aqui os nossos estilos, certo? Aqui a gente também separou, né, a lógica da nossa view com a lógica do nosso custom hook, que são as nossas funcionalidades de fato. Aqui a gente fez toda a tratativa de dígito, inclusive, né, só relembrando, eu deixei aqui em aberto algumas outras sugestões, né, de tratativas que a gente pode fazer, de implementações que a gente pode fazer, justamente para vocês poderem ir praticando, né, deixar aí como lição de casa, digamos assim. E enfim, aqui a gente tem toda essa tratativa de se o dígito é tal coisa, se o dígito não é, enfim. Aqui também a gente tem a nossa função de calcular de fato, que a gente transformou a equação, a gente transformou o resultado, a gente utilizou aqui o replace, a gente viu aqui também um pouquinho sobre regex e a diferença de usar o replace com regex e com a string. Isso aqui foi show de bola. A gente entendeu mais sobre essa parte aqui do nosso histórico, né, do nosso estado. Então a gente fez dessa forma aqui, que em vez de a gente só passar o resultado chumbado, a gente fez aqui um cálculo utilizando uma função que recebe o estado anterior e essa função aqui ela retorna para o nosso set histórico o valor que a gente realmente quer setar, certo? A gente também fez uma mini tratativa de erro aqui para caso a equação seja inválida, enfim, diversas coisas nesse momento. A gente também viu formas aqui de pegar, não pegar, né, mas a gente manipular assim como posso dizer, o ciclo de vida do nosso componente. Então toda vez que esse componente abrir, ele vai chamar uma função de carregar o histórico. Toda vez ali que o histórico mudar, ele vai salvar esse histórico de forma atualizada no nosso cachê, porque a gente viu que aqui por baixo dos panos a gente não consegue, né, pegar uma forma 100% atualizada. A gente tem que utilizar o useEffect para ele ficar escutando aqui o nosso estado. A gente também viu o Async Storage, né, que foi uma coisa muito legal desse início. Então toda a função que a gente tem de carregar histórico, salvar no histórico, por baixo dos panos a gente está utilizando o Async Storage. Esse Async Storage a gente está salvando nossos dados no dispositivo do usuário. E o mais legal de tudo foi que a gente não só salvou esse dado no dispositivo do usuário, mas a gente garantiu que o nosso usuário não vai ter nenhum problema, né, na hora de digitação. A gente também fez uma tipagem forte com o generics do TypeScript. Então agora toda vez que a gente for utilizar, a gente consegue passar um generics, que a gente vai saber exatamente o que a gente vai receber, né? E também não só o que a gente vai receber, como o que a gente vai enviar. Então aqui no valor a gente consegue fazer uma forma que se a gente for passar uma string, o nosso TypeScript ele já vai avisar pra gente, ele já vai dar esse erro em runtime, beleza? Então aqui foi um projeto extremamente legal, né, para esse começo aqui que a gente está estudando sobre React Native, entendendo melhor esse ecossistema. Enfim, além disso, né, a gente também aplicou aqui um modal, né, esse modalzão bonitão aqui que a gente desenvolveu. Aqui, abrindo nosso modal, aqui ó, a gente explorou bastante essa parte, né, opa, eu entrei na tecla, não, tá certo, aqui ó, histórico aí, tá certinho. A gente explorou aqui também essa estilização, né? A gente fez toda a parte de estilização, definimos o layout, definimos aqui as propriedades. Uma coisa legal também que a gente fez aqui foi separar a parte de... A gente separou, né, o nosso histórico em primeiro, o nosso componente, em segundo, o nosso estilo de fato, e em terceiro, o nosso type. A gente poderia fazer essa mesma estratégia aqui de criar um arquivinho separado para o type aqui dentro do nosso storage, porque percebe que a gente tem dois tipos aqui. A gente tem o tipo da função e também a gente tem o tipo aqui das chaves que a gente pode colocar, configurar no nosso projeto. Então seria bacana também a gente colocar isso aí em um arquivinho separado dentro de storage, né? Mas eu vou deixar isso daí como, digamos assim, também lição de casa, né? Podemos assim dizer. E enfim, cara, se você chegou até o final aqui, parabéns. Por causa que são poucas pessoas que
começam os estudos e realmente dão um procedimento, né? E enfim, a gente também viu outras formas de fazer a mesma coisa. Então a gente viu como a gente pode remover um item que vai ser um pouco mais verboso e também ter o mesmo resultado de uma forma bem mais simples. E lembrando, né, batendo na tecla, aqui a gente fez dessa forma, né, de separar em função, colocar em generics, mas daqui é uma forma diferente, né, é uma outra forma que a gente pode fazer. A gente pode fazer de diversas formas a mesma coisa que nem a gente tinha visto, né, de fazer primeiro a sync storage na mão e depois a gente colocou ele em uma pastinha separado, e enfim. A gente viu diversas formas de fazer a mesma coisa, diversos resultados diferentes que a gente consegue, né, fazendo dessas formas. E enfim, gratidão demais, né, por aqueles que ficaram até o final. E eu espero que esse mini cursinho aqui tenha ajudado muito a sua jornada aqui, a sua trajetória, que só está começando no React Native, né? Então, enfim, eu acho que é isso. E até o próximo módulo, né?